Para o astrofísico Arthur Stanley Eddington, na obra Natureza do Mundo Físico, relembrado por Joana de Ângeles na obra Em Busca da Verdade, o universo é feito de átomos. E os átomos, por sua vez, são universos em miniatura. Assim afirma Joana de Ângeles. Para Arthur, a matéria-prima do cosmos é o espírito, e a matéria-prima da mente é o espírito também, como átomo primitivo ou princípio inteligente do universo. Para André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, o universo é feito desses átomos. E a matéria mental que nós usamos para compor os nossos veículos de expressão são os mesmos átomos, os mesmos espíritos com E minúsculo. Mas para Alice Bailey, não passamos de um amontoado de átomos, ou somos constituídos de átomos reunidos. Para Augusto dos Anjos e Carl Sagan, somos feitos de poeira das estrelas. E para Manly Hall, citado ultimamente por Cassandra e outros estudiosos, nós somos deuses dos átomos que nos compõem, mas também somos átomos dos deuses que compõem o universo. E você? Com essas 9 etapas que lhe ofertamos, um breve toque do muito que temos com Joana de Ângeles para ofertar até vocês. Aquela tela que colocamos dividida em 3, na qual Joana de Ângeles assim menciona na obra Vida, Desafios e Soluções. Isso é o que é a vida para Joana de Ângeles. Só essa tela, nós pretenderíamos parar nela e buscar o que está escondido por trás de cada frase e ofertar no mínimo de 6 meses a 1 ano de estudo apenas para decifrar um parágrafo. E eu pergunto a vocês, se fôssemos, de fato, estudar e extrair tudo que lhe ofertamos, sem deixar para vocês parte da tarefa, teríamos usado apenas uma das apresentações para fazer as 9 etapas. E é mais ou menos o que vamos fazer com Leon Denis. Embora devassamos a sua obra, vamos apresentar alguns fragmentos somente e, inicialmente, pelo que vimos de perguntas das 9 etapas, aí quase nenhuma, com todo respeito a vocês, estão de acordo com o conteúdo. Então nós vamos usar a semana que vem para fazer o trajeto, quase tudo outra vez, somente com imagens, fazendo uma transição de Joana de Ângeles para Leon Denis. E a partir daí, nós vamos seguir com ele em mais ou menos 9 ou 10 etapas. E depois, de acordo com o interesse e as perguntas que forem chegando, nós vamos juntando uma quantidade de perguntas e criamos as lives só com perguntas e respostas. E Joana assim coloca: Jesus, o mais notável psicoterapeuta que a humanidade conheceu, afirmou: sois deuses, e podeis fazer tudo quanto faço e muito mais se quiserdes. Trata-se de uma proposta desafio para seres amadurecidos psicologicamente.
capazes de ambicionar o além do habitual e que estão dispostos a consegui-lo. Para lograr o êxito nesse tentame, é necessário possuir autoconfiança e fé. Essa certeza coerente que existe entre o desejar e o poder realizar, saindo do mesmismo perturbador das ambições exclusivamente de natureza material e imediata. Então, diante desta lembrança, nós vamos para as perguntas que chegaram até nós e depois vamos acrescentando pontos nesse conto sem desvirtuar a pauta essencial do que se propõe. Então, de acordo com as mensagens feitas no preâmbulo inicial, somos deuses dos átomos que nos compõem, tanto no universo psicobiofísico quanto no moral e espiritual. E, ao mesmo tempo, somos átomos na estrutura crística dos seres que nos conduzem, daqueles que nos integram. E conforme os questionamentos, nós vamos acrescentando um tanto mais de informações baseados nas perguntas desafio, para ver onde chegaremos com o que nós pretendemos. Da Maria das Graças veio esta pergunta: e quando a gente erra e as pessoas não deixam a gente esquecer, o que fazer? Consertar o erro. Porque se não nos deixam esquecer, e se isso nos perturbam, é porque ainda não corrigimos. Agora, se houve o aparente equívoco, porque erros de fato não existem, porque nós fizemos o que foi possível fazer, movidos pelo ego, que quer o transitório, o prazer, o gozo, o poder, ou movidos pelo self, que quer o que é perene, o que é certo, o que é ético, o que é justo, o que é benéfico a todos. Então, diante do equívoco, no meu caso, ou no nosso caso, porque sou a soma de muitos, cada vez que a pessoa nos lembra, eu consulto a minha consciência. Ainda sou o que esta criatura está lembrando? Se não sou, fico em paz com a minha consciência e sigo à frente. Se não sou, aproveito o lembrete para fazer um tanto mais. Mas numa forma ou noutra, não entro em mecanismo de autoculpa nem de autopunição, mas de autoexame, de autoamor, de autoconsciência e sem maiores perturbações. Então, Maria das Graças, fique tranquila quando assim ocorrer, mas fique com a pulga atrás da orelha se a pessoa está te lembrando constantemente. Ela está lá no erro que você cometeu, se assim for. Então, ela parou no tempo, está lá. Agora veja se você ficou lá também ou se você avançou no tempo. E de repente quem nos acusa, nos calunia, nos difama ou usa da maldade, da maledicência e tantas outras situações nas fofocas, nós vamos averiguar se nós estamos lá também ou se a pessoa pede socorro porque nos viu equivocar, viu que avançamos e o meio que ela tem de pedir socorro é falar que nós não mudamos. E nós, pelo exemplo vivenciado, vamos enviar vibrações amorosas, forças, estímulo,
para acelerar o seu processo. Lembra com Ramatiz? A mensagem do médium, do profeta e do vidente, ela é endereçada à consciência profunda do ser manifestado. Então, esse profeta que prevê alguma coisa. Esse vidente que vê, está na cena de tal coisa. E esse médium que vai intercambiar os recursos para fazer acontecer. E depois de enviar a mensagem com os estímulos libertadores para o âmago do ser, na sequência do envio da mensagem, que pode ser pela oração, pela visualização, pela meditação, nós vamos confirmar na prática, na vida cotidiana. Se a mensagem criou o link, nós vamos adubar as sementes que foram lançadas nesse terreno e elas vão eclodindo gradativamente à luz dos nossos exemplos pessoais ou vivenciados. A Elizabeth Sobrinho assim coloca a sua questão. Em uma consulta médica, serei examinada. Farei exames e tomarei os remédios prescritos. Isso falando da matéria, do que está aqui, do mundo objetivo. Espiritualmente, em uma consulta com Joana de Ângeles, que presume-se por essa viagem, ela é uma doutora, pela viagem que fizemos na evolução do seu pensamento. Ela foi médica no plano físico e continua uma expert no assunto no plano espiritual. Ela interroga: o que ela faria e como me examinaria? Joana de Ângeles vai examinar, como ela mesma nos ensina, a causa, que segundo ela está no espírito encarnado. E se o espírito encarnado somos nós, ela poderia fazer como Henrique de Luna, examinando André Luiz, e dizendo, com muita veemência, é lamentável que você chegou aqui pelo suicídio. Isso André Luiz ouviu de Henrique de Luna naquela época. Será que Henrique diria com essas mesmas palavras a mesma coisa hoje? Então, Joana vai lhe dizer mais ou menos assim: filha, não existe nada de promíscuo ou inferior dentro de você. Existe o que você já construiu. E não dá para expulsar o mais remoto pensamento, mas dá para transformá-lo, para promovê-lo, para ressignificá-lo. E com certeza ela mergulharia o seu psiquismo no teu, gerando as forças de estímulos, acordando os potenciais que lhes são inerentes e convidando-a, como está em vida feliz, a corrigir o que não deu certo, a aperfeiçoar o que você já conseguiu, a adquirir novas experiências. Se estivéssemos lá com Joana de Ângeles, completaríamos. Compartilhe também o que já possui e olhe para tudo e todos e perceba que tudo que existe, dentro ou fora, tudo aquilo que está ao nosso alcance observar e testificar, somos nós mesmos. Maria Bárbara Guaretti. Está querendo me enviar para a fogueira, né, Maria Bárbara? Gratidão pela pergunta. Não devemos utilizar a cremação? Você colocou a palavra não devemos, corretíssima. Você poderia ter colocado não podemos. Poder até podemos, mas não deveríamos. Porque o corpo não pertence a nós.
diretamente, salvo o que nós transformamos do corpo em estruturas perispiríticas e o que transformamos dessa estrutura perispirítica para o universo das virtudes. Esse patrimônio agora é nosso. Mas quando ousamos matar as possibilidades da vida pré-humana, da vida animal, da vida vegetal e até certo ponto mineral em nosso corpo biológico, nós esquecemos só de um detalhe. Quando Jesus disse-nos: tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E ainda lembrou mais alguma coisa. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá, e só desce quem subiu. E quando nós formos encarnar de novo, nós vamos descer. Para quê? Para buscar quem nós deixamos para trás. As ovelhas que nos foram confiadas, os átomos que compõem o nosso corpo biológico, assim como o nosso corpo perispiritual. E esses elementais, que formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, com certeza, quando nós os obrigamos, todos, sem exceção, nessa maquinaria orgânica, a retornarem nos abismos do reino mineral, com certeza eles não vão ficar muito felizes com isto. Porque nós vamos obrigá-los, sem necessidade, a retornar à origem, a refazer o caminho. Sendo que existem seres dentro do próprio corpo, seres elementais, encarregados de desmanchar o próprio corpo, devolver para o reino pré-humano a consciência diretora dos sistemas do próprio corpo. A devolver para o reino mineral as estruturas concernentes a esse reino, mas como seres vivos, para continuar no reino animal. A devolver para o reino vegetal seres vivos igualmente, um degrau abaixo, para continuar a tarefa a partir dali. E para o reino mineral, igualmente. Para não confundir, vamos ficar só até aí. E lembrando da questão 70 da obra O Livro dos Espíritos, com Allan Kardec e os luminares que o auxiliou ditando as mensagens, quando morre um corpo, para onde vão as energias? Vão participar da formação de novos corpos. Se eu proceder o processo de cremação, eu vou levar a temperatura para a cremação do corpo a mais ou menos 800 graus. E se eu não for desapegado o suficiente, eu, a alma, estarei lá juntamente com o meu perispírito, com a minha mente, com tudo o que eu já consegui, sentindo todas as dores, todos os tormentos desses pequeninos que não precisariam ser dissociados por esse mecanismo aterrador para eles. E aqueles que não forem dissociados com esse calor, a essa temperatura, serão triturados em liquidificadores enormes ou com moendas parecidas com os moinhos com os quais moíamos o trigo antigamente para fazer as farinhas. E todos esses traumas, tanto do ambiente fechado, quanto do fogo, quanto dessa trituração, fica gravado na consciência de cada pequenino. E nós vamos ter uma dificuldade enorme quando formos juntar o nosso rebanho, posto que, quando maltratamos o nosso fígado com os excessos, só ele, há uma possibilidade de nascermos com falhas congênitas, ou com a lesão nesse órgão, ou com ele praticamente
detonado. Por quê? Porque aqueles seres maltratados pelos excessos não vão querer embarcar conosco na nova trajetória, na nova encarnação. E é assim que se dá as doenças congênitas. Agora imagine no processo da cremação. Aí eu vou tentar encarnar e às vezes consigo, por alguns segundos. Já consigo escolher espermatozoide, o óvulo, mas não consigo fecundar o óvulo. Os elementos não me aceitam naquele meio. Depois consigo fecundá-lo, mas ele não viceja. Isso em inúmeras tentativas. E depois consigo, por alguns minutos, por algumas horas, dias, meses, isso, N tentativas. Até que eu tomo consciência e vou revendo o meu contexto e percebo que não dá para animar a forma humana diretamente. Porque não tenho os elementos devidos para constituir essa forma. E aí eu vou ter que buscá-los para onde eu os enviei. Retornando nos abismos dos intra-reinos ou infra-reinos, quem sabe, e reconquistando um a um. Isso pode passar milênios, milhões, até bilhões de anos, até eu recompor o corpo outra vez, na harmonia, conforme a natureza me havia ofertado. Isso é uma lei. Cada um faz o que lhe apraz. O Espiritismo não é contra coisa alguma. Ele conscientiza as criaturas e deixa a cada uma a liberdade de fazer o que lhe apraz, mas concernente às responsabilidades atreladas àquilo que se faz. Não precisa acreditar em mim. Pergunte a eles, aos elementais, principalmente às salamandras, os elementais do fogo, quando vão fazer esse trabalho desnecessário, e principalmente os elementais considerados da terra, na estrutura do próprio corpo, que vão ser dissociados, assim como os elementais da água, que estão no próprio corpo, e também vão ser dissociados. Porque a água, 70% do nosso corpo mais ou menos, é água. A uma temperatura de 800 graus, ela vai evaporar. Você vai dissociar todas as moléculas de água e transformá-las em estruturas atômicas, e sem esquecer que os átomos são aglomerados de forças vivas. E a maioria deles vão ser dissociados também, dependendo da situação. Mas fique à vontade para tirar as suas conclusões, mas não esqueça de interrogá-los, conversando com o teu corpo, salvo as situações que um corpo com a enfermidade que poderia comprometer os lençóis freáticos e várias situações para a perturbação do meio, aí todo esse corpo já sabe que é necessário ir ao sacrifício para não perturbar o contexto. Agora ele será cremado para evitar o alastrar de uma situação que poderia gerar um desconforto maior. Só que nesse caso, a desintegração do corpo acontece ao inverso. Ao invés de obrigarmos os elementos a ir rumo às suas origens, eles dão um salto quântico quando fazemos isso com consciência. Seria a morte do corpo físico e praticamente todos os elementos serem lançados para o perispírito. Ou a transmutação do perispírito, jogando-os ou levando-os para o universo mental. Seriam, então, uma promoção. Por isso que existem cânceres com um mecanismo de excessos, de perturbações que nós criamos por negligência. E existem estruturas cancerígenas para o reequilíbrio das energias como um processo de promoção. Nós
fomos agraciados com esse acelerar das estruturas para a melhoria de nossas vestimentas em dias vindouros. Diógenes Santos. A vida é o tudo? A vida é toda a natureza? É uma dádiva, porque tudo tem a sua consciência de existir, porque tudo está em constante evolução. Ao mesmo tempo, você pergunta e até certo ponto responde. Mas no segundo livro, colocamos um parágrafo com adendos de espíritos amorosos, como André Luiz, por exemplo, e também Maria João de Deus. E aqui a citação mais exatamente, nós vamos citar, vamos relembrar, vai ser a de Miramês, por agora, nesse parágrafo. Do átomo ao homem, tudo sofre permanentes mutações, ordenadas por esses evangelhos vivos que seguem na vanguarda, os seres luminares. Na consciência do ser humano, que ruma a caminho do anjo e deste ao encontro do Cristo e de sua consequente integração com a munificência cósmica, haverá o aperfeiçoamento contínuo e a intérmina expansão da obra iniciada que jamais terá fim. Abre aspas para Miramês. Busquemos o Evangelho de Jesus na sua condição de vida. Que a boa nova é socorro para quem sofre. O Evangelho é vida e a vida é Deus. Somos vida e, se assim é, somos eternos na eternidade do coração de Deus. Fecha aspas. Continuemos nós. Assim sendo, somos finitos nas formas transitórias, imortais nas formas transcendentes e eternos na vida e na consciência intérminas. Pois não existe consciência sem vida, não existe consciência sem vida perene e nem vida desatrelada da consciência sempre eterna. Então, assim sendo, caro amigo Diógenes, a vida é tudo, porque Deus é a vida. Evangelho é uma expressão de Deus, que é vida também, porque Evangelho é força, vitalidade e vida. Em síntese, tudo é vivo, desde o mais ínfimo fascículo de luz, que é um átomo primitivo, a poeira das estrelas, o átomo primordial, já é uma luz viva. E tudo está em permanente transmutação. Tirando agora a sua interrogação, podemos ler assim: a vida é o tudo uno Deus. É a própria vida. A vida é toda a natureza. Em Deus, a natureza é onde acontece a transformação, a transmutação do átomo ao anjo, ou indo além. Então, tendo seu início no átomo, tudo que origina-se do psiquismo divino, todos os processos de transmutação desse psiquismo no seu processo evolucional, a isso chamamos a natureza, onde nada se perde, tudo se transforma. Então, a vida é o tudo,
A vida é toda a natureza, é uma dádiva, porque tudo tem consciência de existir, porque tudo está em constante evolução. Foi magnífica a sua síntese, assim como as perguntas anteriores. Neiva Santos. Então somos todos fractais do Cristo? Por isso, somos todos um? Exatamente. Você sintetizou as 9 etapas numa só, assim como fez o nosso amado Diógenes. É exatamente isto. Então, hoje, somos átomos na estrutura desses deuses. Assim como Kardec coloca, está na página 39 de nosso livro, da Revista Espírita, quando ele chega à conclusão que nós estamos dentro de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Veja como ele coloca. Primeiro ele interroga: os habitantes da Terra não trabalham pelo seu adiantamento material? A resposta: considerais, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazer a Terra progredir, ao mesmo tempo em que eles mesmos progridem, esses seres maiores. Então, nós estamos dentro de seres menores do que o Cristo, esses que estão encarregados de fazer a Terra progredir. E nós podemos chamá-los de ministros ou de guias da humanidade. Os Bezerras, as Joanas, esses luminares. Nós estamos neles, eles estão em algo maior, e esse Cristo que governa o nosso planeta está dentro de um outro que governa o sistema solar, e assim sucessivamente. Por isso, somos um. Relembrando o que nós já dissemos com Jesus, tudo o que fazer a um dos menores é a mim que o fazeis, ou seja, o menor dos seres a quem direcionarmos uma atitude, nós estamos interferindo no conjunto como um todo. Como afirma Hermínio Corrêa de Miranda na obra Nossos Filhos São Espíritos, se eu pisar numa grama, macerando ali a grama, eu estou interferindo na harmonia da estrutura de uma galáxia. Se eu faço isso de forma consciente, eu estou promovendo a galáxia. De forma negligente, eu estou desarmonizando, e tudo que faço cá, reflete lá. E tudo que acontece lá, volta para cá. Um comentário da Elisete Geusorim. Ela coloquei: gostei, não expressa o que podia sintonizar de dentro para fora. No entanto, o download, os insights, as inspirações chegaram, onde pude canalizar frequências de autocura do psiquismo em relação ao ego, a fim de constatar a signitude ou significado profundo da importância de verificar o amor que a transcendência pede no momento presente. Então, rica demais toda a live foi para quem estou, o que ela conseguiu, e agradecemos profundamente por ter servido para ela receber os insights, fazer os downloads, o que ela conseguiu alcançar, já usou em seu benefício, fazendo no processo da autocura o milagre, aparentemente milagre, acontecer. Pamela Ulho também faz um comentário.
Analisando o processo de crescimento do espírito Joana de Ângeles, ela precisou viajar em si mesma, desde a origem, para entender a natureza e então chegar à destinação. Para chegar a esse ponto, penso que também se utilizou de entendimentos já expostos de Leon Denis e outros, que naquela época já havia compreendido este processo, agregando valores e, ao mesmo tempo, contribuindo com o desenvolvimento de todos como estímulo, mostrando que é possível. E é exatamente isso. Então, parabéns a vocês com as belíssimas sínteses. E vamos ao comentário também da Maria Cristina. O universo espiritual, espírito é o nome da substância da vida. Única verdade, realidade, substância e mente. Deus é e eu sou. Então vamos extrair o que está por trás da sua síntese. Universo espiritual. Então, lá nesse universo espiritual, espírito com E minúsculo é o nome da substância da vida. Eu colocaria espírito com E minúsculo, é o nome da substância que vai gerar a vida. E esse elemento é único, ou essa vida é única, né? Então, única verdade, realidade, substância e mente. Que nós chamamos também, como Leon Denis, substância e força. A força significando a mente. Deus é. Aí ela coloca, e eu sou. E eu ainda coloco, no meu caso, eu estou. Quando eu me tornar de fato o Deus do meu universo, uno com esse Deus cósmico, e fazer o que ele faria se ele estivesse em meu lugar, aí, assim como você já pode falar, eu também direi. Eu sou. Já não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo, o Deus, que vive em mim. Só faço a vontade deles. Fuad Daoud, em O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, encontramos diversos termos que, apesar das explicações conceituais, não há dificuldade em apreender os elementos práticos exemplificativos desses mesmos termos. Os termos no glossário, página 402. Indivíduo, individualidade e individuação. Os termos individualidade e individuação está na página 181 e seguintes. Diante das dificuldades e havendo possibilidade de esclarecimentos exemplificativos para nós outros, pergunto: o que é no mundo personalizado, no nosso mundo aqui, objetivo, conforme o ensino universal dos Espíritos? O indivíduo, a individualidade, a individuação. Em palavras simples e práticas, conforme você mesmo questiona, e depois culmina na quarta interrogação: quais as diferenças tangíveis entre esses três termos em nossa vida humana? O indivíduo é o ser que está se configurando na personalidade que ele anima. A personalidade está formando, forjando o seu caráter. O indivíduo humano é exatamente isso. O ser humano é um conjunto de experiências que lhe forma o caráter.
a personalidade. Então, a soma dos seres que estão formando essa essência, esse caráter, essa ética, esse conjunto de virtudes, a construção desse indivíduo, da personalidade atuante, cujo centro consciencial, a alma em curso, ponto de autoconsciência pura. A individualidade, a soma de todas as nossas vivências, desde a origem até este momento, rumo à eternidade. A individualidade, a soma de tudo quanto existe no espírito, ou sinônimo de espírito com E maiúsculo. A individuação. Está aqui o indivíduo comportando-se como outros indivíduos. Individuar-se é ele ter a mesma forma, talvez o mesmo conhecimento ou conhecimento semelhante, e começar ética e moralmente comportar-se de maneira diferenciada, para ser a pessoa ideal e integral. Ele pensa, sente, fala e faz dentro da mesma frequência como continuidades. Esse é o processo de individuação. Embora eu tenha a oportunidade de animar formas semelhantes, mas no conjunto dos elementos que compõem as formas e no comportamento que eu direciono animando essas formas, eu sou um ser com a consciência ética em perfeito equilíbrio e harmonia com as leis, com a vida e comigo mesmo. Isso é o processo de individuação. E acrescentamos mais alguns pontos neste conto no glossário do segundo livro. Para facilitar a compreensão, nós acabamos acrescentando o glossário inteiro do primeiro livro, somado com o glossário do segundo livro também, para facilitar para os termos. Praticamente dá um livro só o glossário do segundo, se formos destacar e poder torná-lo um livro impresso. Então vamos pegar aqui só um dos itens para auxiliar, ver se acrescentou alguma coisa ou não. Individuação. Individuar a ação é o processo através do qual o ser se constrói idealmente e se assume com os valores que lhes são peculiares, intransferíveis. O indivíduo deve tornar-se um ser total, original, único, libertando a consciência das constrições mais vigorosas do inconsciente dominador, enfrentando-o com serenidade e integrando-o à consciência atual. Isso conforme o que está no glossário, esse seria a individuação, a individualidade. O espírito, com E maiúsculo, em si mesmo, que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazê-lo e como realizá-lo, para ser a pessoa integral, ideal. É o ser pleno e potente que alcançou a autorrealização. É a síntese das potencialidades animadas pelo espírito, isto é, a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. Arquivo consciencial onde se pode consultar todas as experiências já vivenciadas, exitosas ou não, e se lembrar delas. E aí nós indicamos o superconsciente para dar sequência. Indivíduo humano. A espécie, um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibração, necessitando de canalização disciplinadora de modo a torná-los sentimentos, que é o processo de individuação. Então está aqui o indivíduo, nós também podemos chamar, num preâmbulo ou numa linha paralela, o ser humano.
que é um conjunto de experiências que lhe forma o caráter e a personalidade. O individuar-se é a promoção disso. A individualidade é quando ele se integra, torna-se um com o todo, do qual até o momento ele é apenas uma fração. Então chega mais alguma contribuição aqui do Ivo Coedel. Joana de Ângeles denomina o Self, ora como Cristo interno, ora como Deus interno. É correto afirmar que a diferença entre eles é que o Self imaturo é o Cristo interno e o Self imortal é o Deus interno? Já perguntou e respondeu. Também ela o chama de eu superior, que é um estágio mais profundo desse Self. Ele começa aqui na fronteira da alma-personalidade, quando a personalidade se ilumina, embora pequenina, ela construiu a estrutura do Self, transformando as estruturas egóicas, egoísmo, no altruísmo. Então ela já constrói esse Self, mas ainda com poucas informações, por isso imaturo. Ora, ele é escravizado pelo próprio ego e às vezes não consegue desvencilhar. E assim que ele avança, iluminando-se nas várias etapas, porque vai animar várias almas, ele vai sendo chamado de Cristo interno, até ser chamado de eu superior, que é parte integrante da superconsciência. E também podendo ser chamado nesse momento de Deus interno, que esse Cristo interno é o desabrochar de todos os estados da consciência, que mais periférica. Agora, todos esses Cristos somados é que vão compor o Deus interno de fato. Pamela Ulho, ou mais exato, Elizabeth Sobrinho. Se estamos dentro de outros seres, quem se fortalece primeiro? Você poderia ter perguntado quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né, Elizabeth? Normalmente, quem se ilumina primeiro é quem acende a lâmpada. Então, quem se fortalece primeiro é o Cristo, que elabora o projeto, assim como o professor, quando prepara, conforme a Pamela, que é professora, a matéria para vários alunos, ela se enriquece primeiro antes mesmo de passar o conteúdo adiante. Porque o Cristo interior, como médium do Deus interior, executando a pauta em curso, ele vai fazer um laboratório em si, no mundo psíquico, como nos ensina também Leon Denis, nós vamos ver isso em suas aulas. Tudo pode ser feito no domínio da mente. Mas e se nós fizermos tudo no domínio da mente e esse universo que está na retaguarda? Por isso, eu faço o dever de casa ali e depois venho para a prática. Eu já me enriqueci como professor, pesquisando, preparando a aula, já sei de cor e salteado, diante das inúmeras possibilidades dos meus alunos, estou pronto para responder qualquer questão, ou seja, já me iluminei com aquele conhecimento. E agora, eles se absorverem, se compreenderem e exercitar, aí eles vão ter a sua parte por sua vez. É o caso entre a alma e o Cristo em nós. Então ele já cresce só de preparar todos os cenários e se ela abraçar a sua causa, melhor para ela, que vai crescer também e vai conceder a ele um tanto mais. Isso é o que acontece na estrutura íntima e às vezes no entorno com todos nós. Leandra Regina de Castro Reis. No processo de nosso melhoramento na Terra, a mudança em nossa conduta muda a substância, a química. A mudança em nossa conduta muda a substância, a química em nosso corpo físico? Totalmente. Porque conforme o item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito.
Ou seja, assim que nós vamos sutilizando a própria estrutura de nossas criações mentais, é o que você coloca, eu comecei uma mudança. Porque a própria oração já está nascendo das potências da minha alma, do meu querer, do meu saber, e agora na ação do meu amar. E ela vai nascer como expressão dos meus desejos que está na mente. Desejos que são alavancas que vão promover emoções e sentimentos para transformá-los em pensamentos na força de atração. Percebe que para criar um pensamento que é o arquiteto para as novas realidades, eu tive que transformar algo da minha própria estrutura psicobiofísica. Então muda toda a química do corpo, até porque todo o pensamento e os sentimentos transformados, e o pensamento novo e os sentimentos enobrecedores que serão expressados, é que vão gestar os novos hormônios químicos, ou os hormônios psicobiofísicos, que vão gerenciar desde a estrutura do perispírito até as últimas partículas do corpo físico. Então altera totalmente cada mudança de pensamento, de sentimento, palavra ou atitude. Altera toda a química, toda a parte biológica, porque o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias. Ante um pensamento novo, o conteúdo que vai sendo elaborado a partir da matéria mental e na interação com o entorno, nós vamos criando novos elementos a partir dos microvórtices no interior dos microtúbulos nos universos celulares, gestando novas substâncias. E assim, com a nossa proposta de mudança, novas forças, porque a força é a entidade que vai conduzir a substância para Camille Flammarion. Para Leon Denis, ele alcançou num momento, e a substância conduzida pela força, ou melhor, substância e força seria algo melhor conduzidos pela inteligência. Mas vendo num outro cenário, o que nós chamamos de inteligência é sinônimo da própria força, que é a entidade coordenadora da situação. E acontece toda essa mudança, tanto física, fisioquímica no nosso corpo, quanto psíquica, emocional, moral e espiritual no ser como um todo. Então, o que veio até agora, mais alguma coisa aqui. Marcelo Andrade. Como fica os indianos que queimam seus mortos? E não só ele, Marcelo. Vários outros. Cada um faz o que a consciência compreende como melhor. Então, cria-se, a partir de uma cultura, por exemplo, no Egito, até antes, nós colocávamos, por isso ficou célebre as múmias. Envolvíamos um corpo, principalmente os párias, apenas num tecido bem fininho e colocado diretamente na terra para facilitar o trabalho da natureza. E mais tarde aparece porque o trajeto foi Egito, Grécia, Indochina, Índia, até chegar nos dias atuais, foi o trajeto de Ramatiz. E ficou esses ensinos, que com certeza para o futuro devem ser reconsiderados, então para esses povos que assim agem. Então é a consciência deles que determinam que assim seja. E o que manda mais é a intenção do que o fato em si. Teremos que entender o porquê eles fazem isso de fato. É como um ato sagrado. O fogo que está desintegrando o corpo é o fogo da transformação e promoção que nós citamos, pelo total desapego, ou é apenas um ritual maquinal? Que acreditamos que para a maioria é um ritual maquinal que seguiu aqueles que tinham maiores consciências no passado recente ou remoto. E de acordo com o que eles vai despertando para essas realidades que nós estamos falando, com certeza para um futuro, creio que eles não mais farão, porque nós passamos por lá e fizemos as mesmas coisas e sofremos até hoje as consequências
das nossas atitudes longe de uma realidade mais vasta que hoje entendemos. E quem cobra não é Deus, é a consciência de cada um conforme ela vai maturando, ela vai mudando as suas posturas perante as leis, perante a vida, perante a si mesmos. E sem culpa nem culpados, para o momento o que sabíamos fazer era assim, agora vamos fazer de outro modo. Luiz Gonçalves. As doenças congênitas, ou karma, estão registrados no DNA para que passemos pela mesma experiência, geralmente pela dor, porém com o meu comportamento posso mudar esse trajeto de vida pelo amor? Com certeza, Luiz. Não é porque eu causei uma dor a você cortando a sua perna que eu preciso perder a minha perna sendo cortada a minha com dores por outrem. Então, se eu cometo uma atitude que causa dores dilacerantes nos outros, e eu vou senti-las no meu próprio universo, mas se eu mudar o meu comportamento do ato cometido até o tempo aprazado de fazer o ajuste com as leis, e se no momento de fazer o ajuste eu já auxiliei outros seres a não perderem as suas pernas, eu não preciso mais perder a minha, porque eu já tomei ciência, adquiri consciência, já mudei a minha situação. Por isso, na maioria das vezes vemos criaturas sendo julgadas e condenadas por algo que fez numa época e hoje já não são mais as mesmas. Quem é que está cometendo o desatino? Quem é que está cometendo ou aglutinando o mecanismo e criando o próprio karma? As pessoas que estão julgando e condenando alguém que já modificou a atitude, já provou que não é a criatura que estão julgando. Isso até é o caso de um juiz, amigo nosso, de Ilhéus, Bahia. Ele fica num drama terrível, porque ele está diante de um ser que já sabe que não é o ser que cometeu o delito, que cometeu o desatino. Às vezes ele foi um médium somente, e às vezes ele já mudou o seu comportamento. E às vezes, pela morosidade da justiça, o tempo que houve entre o delito e até o julgamento, ele já não é mais a criatura lá do delito. E acaba sendo acrescido, e normalmente quem assim o faz, não enxergando as mudanças reais no indivíduo, está assumindo um compromisso perante a sua própria consciência. Por isso, quando apontamos o dedo para fora, normalmente estamos construindo o que julgamos fora dentro da própria estrutura. E você continua, Luiz. Hoje no programa da Adriana Rochas abordamos o tema da criação do câncer, como criação individual de cada ser, ou como compromisso congênito. E todos e todas podem ser transformadas essas estruturas por essa mudança. Com certeza. Nós vimos lá no estudo de hoje que quando nós irritamos os elementais, compõe a força criadora, a energia sexual, a força criadora do cosmos. Então, irritar é movimentar. O menor movimento que existe, segundo André Luiz, é a irritabilidade. Então, eu estou irritando, estou movimentando. Mas se eu usei o pensamento em desalinho, as emoções desgovernadas para mover tal energia, eu já estou construindo, mesmo que leve milênios para eclodir, os bacilos psíquicos que vão dar origem ao câncer em si. E o mecanismo cancerígeno em si, eu vou sofrer as consequências de ter aglutinado seres num formato ou numa conformação diferenciada que as leis determinam. E as consequências que eu sofro é que eu vou ter que conduzi-los aos locais de origem. E a forma
dolorosa porque passa é o fogo purificador, que vai desintegrar as estruturas e eu vou refazer o caminho e vou levá-los de volta à origem e ministrar as orientações devidas e recompor as estruturas. Não tem como fazer isso de forma diferente. E aí o que nós queremos fazer? Nos livrar de quem? Do corpo. O corpo é um mata-borrão, é uma esponja que está trazendo de dentro o que precisa ser modificado, está mostrando o que existe dentro. Aí eu não quero ver o que está dentro, eu mando extirpar o órgão, eu quero dizimar as células que estão manifestando com a quimioterapia, com a radioterapia, com esse ou aquele elemento. Quando na realidade bastaria um autoexame, redirecionando esses conteúdos, um novo pensar, novos sentimentos, palavras e atitudes, e eu vou mudando a causa. E mudando a causa, se o energismo se renova em alguns dias, os elementos que estavam antes refletindo as estruturas cancerígenas, que não mais existem, agora deixam de existir aqui no físico. É o diálogo terno e amoroso com as imperfeições morais, que são realmente os elementos que causam o câncer. Eu convido as imperfeições morais à mudança de curso. Se eu sou desonesto, para a honestidade. Se eu sou mentiroso, para a verdade. Se eu sou um mago, tenho o hábito da magia negra, falar da vida alheia, ao invés de usar a maledicência, agora eu comecei a usar a benevolência. Se hoje eu sou fofoqueiro, eu vou parar de fazer isso e mudar o meu cenário. Então, se eu mudei o curso da causa, agora eu vou dialogar com os órgãos. E o que eu vou falar para eles? Volte à normalidade, já não tem mais a perturbação. Então, não precisamos mais sofrer os efeitos de uma coisa que não mais existe, porque ela mudou o curso. Não é mais tristeza, agora é alegria. Não há mais desespero, agora é a esperança. O que antes era orgulho, agora é humildade. Egoísmo, altruísmo e assim sucessivamente. Parece que o que tínhamos para hoje foi essas perguntas, que foram belíssimas. E no andar da carruagem aqui, a maioria delas estão de acordo sim com o conteúdo. Refaço a minha fala inicial. Baseado nas iniciais, percebíamos uma coisa e agora percebemos outra. Por isso, isso se chama humildade. Reconhecer e já modificar a pauta, pedindo desculpas, pedindo perdão. E se tivermos novas perguntas, como vocês podem nos incentivar a fazer o programa de perguntas e respostas para domingo, que eu acredito que é necessário? Entrando nas lives, a maioria delas já estão editadas, mas não foram postadas para o sábado. Mas pode ir lá nas originais, mas só para o sábado já tem 5 e a primeira parte da sexta. Será postada a segunda parte da sexta aula no sábado que vem, então dá tempo, já é muito material e nós podemos fazer ainda o programa que vem com perguntas e respostas para tirar mais alguma coisa desses ensinos que são válidos. Esses momentos de reflexão, sem contar que esses comentários ajudam imensamente o vídeo a tornar-se mais relevante para que o YouTube possa ofertá-lo para outros seres que navegam nesses arraiais. O seu gostei ou não gostei e o comentário. Você não precisa, às vezes, dizer nada. Põe lá um emoji, coloque lá uma letra. Qualquer coisa que você colocar, o algoritmo reconhece aquilo como algo que está sendo relevante para alguém. Então, não é o que você vai comentar. Mas, no nosso caso, quanto mais você se interessar pelo conteúdo, dizer que gostou, se não gostou, e, ao mesmo tempo, fazer o seu comentário, compartilhar o vídeo, tudo isso vai nos ajudar e o seu feedback vai gerar o programa vindouro, que é o de domingo que vem.
E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário. Tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.